Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto: sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto o Senhor teu Deus exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim o Senhor manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa. O que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempo de paz, agindo como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz à sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Manaim. Todavia, mais tarde desceu à minha procura, e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti, mediante juramento, em o nome do Senhor, que não me vingaria, matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo para o fazer descer ao Sheol, com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Texto da palavra do Senhor, irmãos, relato histórico que a crítica bíblica atribui ao profeta Jeremias, mas nós não sabemos por exato quem escreveu os dois textos de Reis, que no começo eram juntos com o texto de Samuel. E eu quero que essa manhã esse texto se projete da história para a sua história, da letra para encarnar com sentido, com materialidade, com graça na sua vida, e se desdobre em atos de bondade e de justiça. Olha, essa foi uma semana agitada em Brasília. Você que acompanha aí as movimentações da Lava Jato, deve ter tido muito material para se entreter. Tivemos a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do presidente Lula, da presidente Dilma. Tivemos a denúncia da cúpula do PMDB, de Renan, de Jucá, de Calheiros. Tivemos a prisão do Gedel, aquele dos 51 milhões guardados no apartamento, já está na Papuda, devidamente acondicionado.
tivemos aí a prisão hoje do Joesley, né? Saiu aí o mandato de prisão, não sei se efetivamente já foi preso, mas o Fachin já despachou, com aqueles áudios vazados, com coisas assombrosas, que talvez desfaçam o acordo que havia sido proposto, ele e o Ricardo Saúde, aquele lobista do grupo JIF, e agora vamos aguardar os desdobramentos, né? Então, uma semana muito agitada que acabou revelando as vísceras do que hoje acontece tanto no sistema político quanto no sistema empresarial no Brasil. E o que a gente percebe é uma exposição muito grande de gente cheia de ódio, cheia de amargura, com desejo de fazer vingança, de fazer encontro de contas, de fazer acertos, de alguma forma tramar a destruição do outro, a invalidação do outro, a prisão do outro, a ruína do outro. Isso revela uma quantidade de lixo enorme guardada no coração, gente que parece que só respira esse clima da vingança, do acerto, do encontro, da contabilidade da vida, né? E como é trágico a gente ver que em muitas situações na existência, o caso foi encerrado, mas a gente ainda continua com o desejo de que o processo se perpetue. Como eu vejo na vida das pessoas que eu encontro, daqueles que eu aconselho, situações em que a vida se encarregou de encerrar o caso. A própria circunstância se moveu no sentido de que aquele tema estivesse definitivamente encerrado, mas nós temos, parece que um certo prazer mórbido em manter certas coisas ainda ativas, guardadas em nós, nas nossas memórias, nos nossos arquivos históricos nefastos, ali nos cômodos escuros da alma, aquela coisa ainda acontece, aquelas cenas ainda reverberam. Quando isso se passa de forma figurada, é como se a gente estivesse pendurando no nosso armário um esqueleto. É como se a alma se tornasse um ossuário, um local onde a gente enterrou gente. E as pessoas parece que ficaram ali à espera da ressurreição, não para a justiça eterna, nem para o gozo eterno, mas para a danação eterna e a condenação eterna. Eu tenho percebido, lendo as Escrituras e olhando para a história das pessoas, que o tempo pode produzir coisas extraordinárias em nós, ou ele também pode nos desgraçar. Eu tenho a impressão que o tempo existe para construir em nós pessoas melhores. Eu acredito que as dinâmicas da existência, não só a lágrima, mas o sorriso, não só a derrota, mas as conquistas, não só os encontros, mas os desencontros, e aqui eu trago o texto de Eclesiastes capítulo 3, onde ele coloca aquela ambivalência do tempo. Eu acredito que tudo isso é para corroborar com vistas a tornar a mim e a você pessoas melhores, nos dar mais experiência, nos trazer mais o conhecimento de Deus, o entendimento do projeto de Deus, dos propósitos de Deus. Mas o tempo também pode ser desastroso para alguns, porque ao invés
de torná-los melhor, vai tornando-os cada vez pior, mais enrijecidos, mais amargurados, mais descontentes, mais mal-humorados, mais mal resolvidos, mais mal amados. E as pessoas vão a cada dia não só se enrugando na pele, mas se enrugando no coração, tornando-se pedras, duros, implacáveis, justiceiros. E eu percebo que isso se constitui uma tragédia. Essa manhã eu queria lhe trazer a história de um dos personagens mais importantes do povo de Israel e das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é o rei Davi. Nos seus últimos dias, ele nos revela algumas coisas curiosas, impressionantes e até imponderáveis. E vamos ver o que ele tem para nos ensinar, mas eu não queria dar sequência se antes lhe convidar um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar juntos essa manhã, meditando na Tua Palavra, olhando para a história humana, para aquilo que acontece na alma do ser humano, que se parece tanto com o que acontece com a gente. Olhando para Davi, a sua história parece a nossa. E essa manhã nós queremos nos aproximar de Ti, abrir não só a nossa mente para entender, mas o nosso coração para que essa semente caia e frutifique, produza paz, bem e alegria. De tal maneira que hoje nós façamos uma faxina no armário do nosso ser, deixando que a luz entre, que os cômodos sejam ventilados pelo sopro do Teu Espírito, que haja pacificação e cura, que haja libertação e misericórdia, e que saiamos daqui, Senhor, livres para a vida, perdoados e desejosos de perdoar, porque assim nos ensina o Evangelho, e assim nós queremos viver. Dá-nos a Tua paz e o prazer de sempre Te servir com alegria, no nome de Jesus, amém. Livro de 1 Reis, que narra a história dos reis de Israel, começando aqui com Salomão, e vai até Joaquim, ali no cativeiro da Babilônia. Ou seja, é um período de aproximadamente 400 anos, de 560 a 960 antes de Cristo. Esse capítulo 2, que nós lemos uma pequena porção, ele nos traz as últimas palavras do rei Davi. Portanto, essa manhã eu quero lhe convidar para você estar no cômodo do rei. Você vai estar ali vivenciando os últimos momentos dessa figura iconoclasta que é Davi, rei de Israel, e um rei que se notabilizou pelos seus feitos, que se imortalizou na história, e que para os judeus é essa figura do conquistador, do homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi é alguém com uma quantidade de habilidades impressionantes. Não só um rei, no sentido de ser um administrador que promoveu reformas em Jerusalém, que se tornou um hábil construtor de edifícios, que construiu palácios, mas Davi era um homem capaz de restabelecer as rotas de comércio, de fazer alianças com outros povos, e era um guerreiro nato, apesar da sua estatura pequena, do seu corpo franzino. Vocês lembram da história de Golias, que
foi afrontar os exércitos de Israel e não havia ninguém disposto a lutar com ele. E Davi foi aquele que se ofereceu, um pastorzinho de ovelhas, que vivia esquecido e distante da casa do pai, mas que quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, disse: nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar, porque todos esses teus filhos aí, que têm uma estirpe de rei, o Senhor não os aceitou. E quando Davi entrou, o Senhor falou: é esse, unja ele. E ali foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi. Davi, que foi um parceiro leal de Saul, mas depois, por inveja, por ciúme, perseguido, viveu nas montanhas, juntou-se aos proscritos, aos marginalizados, aos bandidos, e vivia escapando da espada de Saul, até que Saul morre naquela batalha com os filisteus. Jonatas, que era o seu filho e era um irmão para Davi, também falece, e então ele é conduzido ao trono, reina 7 anos em Hebrom, como rei de Judá, e na sequência ele se estabelece em Jerusalém como rei de todo Israel. Portanto, nós estamos falando de um personagem cativante, de um homem extraordinário, um escritor que fez quase a metade dos salmos da Bíblia. Além disso, Davi era juiz, Davi era profeta, Davi era sacerdote, e Davi era um músico como poucos. Portanto, é muito difícil nós encontrarmos alguém com uma quantidade tão grande de habilidades. Mas esse texto, nesse cômodo que nós estamos essa manhã, observando agora não mais aquele guerreiro de Israel, agora não mais aquele homem valente, agora não mais aquele empreendedor, agora não mais aquele homem temido pelos seus inimigos, agora não mais aquele salmista que se derramava diante de Deus, agora não mais aquele homem fascinante, mas agora ele é um homem velho, com aproximadamente 70 anos, doente, percebendo que os seus dias vão chegar ao final, sentindo que o caminho dos mortais se aproxima para ele, quem sabe desejoso de encontrar aquele filho que ele perde com Batseba, e diz: ele não poderá vir a mim, eu um dia irei até ele. Essa é a cenografia do texto de 1 Reis, e ele manda chamar o seu filho Salomão, o filho do adultério, o filho da mulher que entra na sua linhagem de forma muito estranha, mediante um assassinato, mediante um adultério, mas curiosamente é dessa linhagem que Jesus vai vir. Portanto, ele está aqui pressentindo que talvez não passe aquela noite, que talvez não acorde no dia seguinte, que não vai ver o sol nascer, e diz: chama Salomão, eu quero ter uma última conversa com ele, eu quero dar a ele as últimas instruções. E aí nos assombra a revelação de Davi, o conteúdo da fala de Davi, porque ao invés de nós percebermos que o tempo promoveu no seu coração quebrantamento, graça, misericórdia, pacificação, um espírito perdoador, um espírito manso, nós ainda vemos que Davi carregava em si mesmo um ossuário, uma quantidade enorme de esqueletos guardados no coração. E eu gosto muito de ler o texto sagrado, porque a Bíblia não poupa ninguém. O escritor bíblico não se preocupa com a reputação de ninguém. Nós é que temos pruridos, né? Quando a gente denuncia alguma coisa e confronta alguma coisa: ah, pastor, não julgueis. Mas a Bíblia não tem isso, não. A Bíblia expõe as vísceras das pessoas. A Bíblia mostra que Jacó foi perverso traindo o irmão. A Bíblia mostra Noé de porre. A Bíblia mostra que
Davi, nos seus últimos momentos, tem um coração enrijecido com desejo de produzir maldade, vingança e derramar sangue. A Bíblia mostra um Moisés enfurecido. A Bíblia mostra um Abraão que mentiu para entrar no Egito. A Bíblia revela um Jó autojustificado. Ninguém aqui é poupado dos seus desencontros e das suas contradições, sobretudo pelo fato de que eles se tornam para nós uma inspiração, uma revelação e uma referência. Porque nós tanto olhamos para aquilo no qual eles acertaram, quanto nós olhamos para aquilo no qual eles fraquejaram. Está aqui para o nosso ensinamento. E aí surge nos últimos momentos de fala de Davi, nos derradeiros instantes do seu contato com seu filho Salomão, as palavras que talvez ali o escriba estivesse do lado registrando, porque são palavras históricas, são coisas que vão reverberar para sempre. E aí Davi diz: olha, serve a Deus, ama a Deus, teme a Deus, guarda a Torá, anda nos seus caminhos, porque o Senhor me prometeu que quem fizer assim, sempre estará assentado no trono de Israel. Agora tem um acerto de contas aqui que a gente precisa fazer. E aí ele puxa uma lista, ele abre o armário, tira os esqueletos que estão pendurados e nos surpreende, autorizando o filho a matar 2 pessoas. E não só matar, mas ele disse: olha, não deixa que ele descanse sem que haja sangue na sua cabeça, nos seus cabelos. E é curioso a gente olhar para isso, porque a gente vê Davi sempre como esse homem, né? O Davizinho. E a gente olha Jesus entrando em Jerusalém e o povo dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei, filho de Davi. E a gente vê Jesus no Apocalipse dizendo: eu sou a geração de Davi. Portanto, Davi é esse homem extraordinário, sim, mas com todas as cores, com seus acertos e com seus defeitos, com as suas virtudes e com as suas incongruências. E aqui nós percebemos o quanto Davi ainda era um homem cheio de vingança, cheio de rancor, cheio de amargura e cheio de desejo de fazer um acerto com a vida. Acerto de coisas que já tinham sido concluídas, que já tinham sido esgotadas, de casos nos quais a sentença já havia sido posta, de coisas que já haviam passado. Mas ele guardava esses fantasmas no coração e não sossegou, até Salomão lhe jurar que aquilo que ele estava pedindo seria feito. Alguns personagens surgem nessa narrativa de 1 Reis, capítulo 2. O primeiro deles é Joabe. Joabe, comandante do exército de Davi, um dos homens mais leais a Davi. Joabe, um homem que não só era comandante do exército, mas era o responsável pela reconstrução de Jerusalém. Esse homem foi aquele que assassinou Urias, para que Davi ficasse com Batseba, que recebeu a carta e disse: bota ele lá na frente do combate para ele morrer. Joabe era um homem de uma fidelidade canina a Davi. Mas Joabe, além de ser primo do rei, cometeu 2 erros que para Davi foram imperdoáveis. O primeiro é que ele matou Abner. Abner era um comandante da casa de Saul, e quando Saul morre e a sua família se fragiliza, Abner percebeu que era melhor somar com Davi. E aí ele desertou, deixou lá a família de Saul, deixou os exércitos de Saul e se uniu a Davi. Mas houve um entrevério entre Abner e Azael. Azael era irmão de Joabe. E aí, por conta disso, Joabe fez o seu acerto com Abner e matou Abner. O segundo cara que Joabe matou foi um sujeito chamado Amassa, que também aparece no texto. E era primo de Davi também, portanto também era primo de Joabe. Esse Amassa, ele era capitão do exército de Absalão. Quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi,
que foi para Hebrom, cidade alta, que se refugiou, se enquartelou, montou um exército e veio para matar o pai. Entrou na cidade de Jerusalém, Davi saiu fugido porque não queria matar o filho, pegou as concubinas de Davi, levou para a praça, estuprou elas na frente de todo mundo, matou um bocado de gente e saiu perseguindo a Davi. Sabe quem matou Absalão? Joabe, que perseguiu ele e matou ele porque ele se levantou contra o rei, para matar o rei. Pois bem, Davi, com raiva do que Joabe tinha feito, pegou esse Amassa e botou ele como comandante do exército. Tirou Joabe e botou Amassa. E aí foi inevitável que ele não se sentisse traído, não se vingasse e matasse esse Amassa. Pois bem, por conta dessas duas mortes, uma do irmão e a outra do cara que assumiu o seu lugar, Davi disse: mata esse cara, não deixa ele viver não. Faz com que ele desça para a sepultura todo ensanguentado. Esqueceu-se de tudo que o sujeito fez na vida e o sentenciou, tirando esse esqueleto que estava lá guardado no armário. E esse homem poderia ser muito útil a Salomão. O segundo cara que ele manda matar, e diz: não deixe que ele desça em paz para a sepultura, foi um sujeito chamado Simei. Quem era esse Simei? Simei era outro da linhagem de Saul. E aí, quando Saul morre, e Davi já tinha a fama de ser um homem sanguinário, um homem violento, um homem belicioso, quando Davi está entrando ali nas terras de Saul, esse Simei sai ao seu encontro e começa a amaldiçoar Davi. Olha, você é maldito, caia sobre você o sangue que você tem derramado, que a mão de Deus caia sobre você, e começa a amaldiçoar Davi. Eu acho que Simei estava de porra, ele tinha tomado uma, estava muito doido, porque ele ia amaldiçoar Davi, sabendo da fama de Davi e da eficácia de Davi em resolver as coisas. Ele devia estar muito doido, ter fumado alguma coisa. Ele devia estar tão doido mesmo, porque depois ele se arrependeu de ter feito isso. Eu acho que passou o porre, ele se curou e disse: não, aí disseram: rapaz, tu amaldiçoasse o rei. Aí ele disse: não, não é possível, não, você amaldiçoou o rei. Aí ele procurou Davi e disse: olha, me perdoa, por favor. E Davi disse: olha, não vou matar você não. Não, mas eu tenho medo que você faça alguma coisa. E Davi disse: olha, eu lhe juro que eu não vou lhe matar. Mas quando ele chamou Salomão e disse: papai jurou, mas você não jurou não. Você vai matar ele, porque ele me amaldiçoou. Era um esqueleto que estava guardado dentro do armário. E assim morre Davi, rei de Israel. Esse homem que certamente é uma inspiração, e no Velho Testamento é o meu herói, não tenha dúvidas. Mas era homem igual a mim e a você, cheio de contradições, ainda cheio de amarguras. Um homem que o Espírito não conseguiu quebrantá-lo. Um homem que o tempo não o melhorou o suficiente, porque já velho, convalescente, numa cama, chama o filho, abre o ser, e deixa que o esgoto que está acumulado na alma transborde, e diz para o filho: mate essa gente, faça o acerto, porque eu já não posso mais fazê-lo. E aí surge aqui uma pergunta inevitável: quantos fantasmas você tem aí dentro do seu coração? Quantos esqueletos você pendurou aí no seu armário? Quanta gente que você gostaria de fazer um acerto, que você tem desejo que a vida lhe proporcionasse um encontro de contas, que a vida lhe desse a oportunidade de você pelo menos esfregar na cara da pessoa tudo aquilo que ela lhe fez de mal, que ela disse contra você, ou que ela agiu lhe prejudicando, lhe trazendo prejuízo. Olha, o que acontece com Davi acontece conosco todos os dias. Há coisas que a vida encerrou, mas a gente insiste em manter. Há coisas que as circunstâncias puseram um ponto final, mas nós colocamos uma vírgula. Há situações que foram sepultadas para sempre e ali deveriam ficar.
no cemitério dos dias, mas nós, com uma pá, desencavamos e trazemos o defunto para a realidade, todo carcomido e apodrecido, porque nós não suportamos o fato de que somos chamados ao perdão, à misericórdia e ao esquecimento daqueles que nos devem, porque assim Deus nos trata. O escritor de Hebreus diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas há muito esqueleto no nosso armário. Há aqueles esqueletos que foram colocados lá pelos nossos pais, por um comentário maldoso, pelo descaso, pelo distrato, às vezes até pela perversidade de um pai, de uma mãe, pela violência, pelo abuso, pelo abandono de quem nunca nos assumiu, de quem nunca quis sequer saber da gente. E aí nós penduramos aquele esqueleto no armário, e ele se constitui um fantasma que fica nos assombrando a vida inteira, nunca nos deixa, até na hora da nossa morte. Essa assombração está lá, como estava no dia da morte de Davi, os esqueletos que ressuscitaram. Tem fantasmas que a gente guarda no armário, que são referentes a pessoas que nos traíram, que nos feriram, gente que nos passou para trás, gente que fez pouco caso de nós, gente que não acreditou na nossa capacidade, na nossa potencialidade, gente que nunca deu um abraço como a gente queria, um sorriso como a gente queria, um aperto de mão como a gente desejaria. São os esqueletos que a vida vai produzindo, gente que nos deixou no momento mais difícil, separações que produzem feridas cancerígenas, gente que foi deixado com filho às vezes, carregando todo o peso de uma casa, numa situação financeira de inviabilidade, o sujeito é jogado de lado, e aí ele pega o esqueleto do marido, o esqueleto da mulher e põe no armário, diz: um dia eu me vingo, um dia eu vou esfregar na cara dele, na cara dela, o que ela fez comigo, a maldade que ele fez comigo. Gente que bota fantasma no armário por questões profissionais, porque uma sociedade não deu certo, porque o sócio passou a perna, porque foi roubado, porque o cliente mudou de parceiro, porque o chefe tramou, porque foi preterido, o colega passou a perna, a promoção não saiu, e aí ele vai colecionando fantasmas profissionais, colocando no cabide com numeração, data, nome e CPF, para que no devido momento esses fantasmas ressuscitem, e a gente, quem sabe, possa fazer com eles o acerto de contas. Fantasmas familiares, de famílias que por vezes se tornam ambientes insalubres, promíscuos, de rivalidades, de competições, irmão querendo passar por cima de irmão, irmão sentindo-se roubado pelo outro irmão, preterido porque o pai gostava mais de um, gostava menos do outro, e aí a gente vai criando aquela amargura, aquele ressentimento que vai nos comendo. É o tio que me molestou, é o primo que me roubou, é a minha avó que nunca me deu atenção, só olhava para minha irmã, só olhava para o meu irmão, e a gente vai botando fantasmas dentro do armário, pendurando os esqueletos. E como essas questões familiares são potencialmente capazes de destruir as pessoas, palavras negativas que foram semeadas. E às vezes nós colocamos esqueletos que foram herdados no armário. Era o inimigo do meu bisavô, eu não sei nem quem era, mas ele era inimigo do meu bisavô, virou inimigo do meu avô, virou inimigo do meu pai, agora ele é meu inimigo também. Eu vou ter que fazer um acerto de conta. Quem me dera que a vida desse a oportunidade de um dia eu cruzar com esse infeliz e eu poder massacrar ele, para que a conta fique zerada, para que ele possa sentir o peso daquilo que ele cometeu. Quanto o meu bisavô, a vida já encerrou a história, o sujeito já morreu, mas os herdeiros estão lá, eu quero fazer um acerto de contas. É a dívida terceirizada. Quantos esqueletos tem no seu armário, meu irmão? Será que você vai chegar na hora da sua morte e vai querer desenterrar defunto?
Você vai chamar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, vai dizer, olha, você lembra do fulano, faz um acerto com ele, dá um jeito de passar a perna nele, dá um jeito de armar uma cilada contra ele, grava um áudio dele, num gravador daquele do Joesley, faz um vídeo dele, vê se espreita ele, dá um jeito de pegar uma fala dele, uma derrapagem, dá um jeito de misturar uma fala, de distorcer uma cena. Você tem esse desejo no seu coração? Você sepultou gente aí dentro de você? Se fizesse hoje uma escavação arqueológica na sua alma, o que é que se encontraria? Será que se encontraria osso de gente? Pedaço de gente, braço de gente, perna de gente, cabeça de gente? Que você enterrou esse pessoal e aí fica sendo assombrado por fantasmagoria e não sabe de onde vem, não sabe para onde vai e nunca tem paz, até no dia de morrer sente um desejo de que as últimas palavras sejam direcionadas para dizer, olha, aquele e aquela ainda estão me devendo, faça um acerto, igual fez Davi. Eu queria tirar 4 lições do texto, uma mensagem expositiva, se você quiser voltar ao capítulo 2 de Reis, que certamente serão úteis para você na sua caminhada, e quem sabe até hoje você faça sim um inventário, uma escavação aí no seu coração, mas bote esses ossos tudo para fora e jogue no lixo, e sepulte definitivamente, deixe o armário do seu coração livre, só com coisas boas, e que se tiver alguém pendurado lá, seja só alguém a quem você ama, e a quem você deve respeito, e a quem você deve gratidão, e a quem você deve afeição. Primeira coisa que a história de Davi nos revela é que, por vezes, o nosso discurso é contraditório, porque ele não cabe na nossa prática existencial. Veja aí o verso 3. Obedecerás a tudo quanto o Senhor teu Deus exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes em todos os teus projetos. Até aqui a fala de Davi é irrepreensível. É a fala de um homem de Deus. Olha, lembra do Senhor, anda conforme o desejo do Senhor, lembra-te da lei do Senhor, faz os teus planos conforme o coração de Deus. É lindo, é maravilhoso. O problema é que o texto segue. E na sequência Davi escolhe chamar a Salomão e esquece toda a lei de Deus que ele havia dito para o filho, e diz, agora você vai matar Joabe e você vai matar Simei, não deixe que eles voltem para a sepultura em paz, não. Derrame sangue nos cabelos brancos que eles possuem. Ah, como o nosso discurso é diferente da nossa prática. Como na nossa boca o evangelho é vendido de forma barata, porque ele não reverbera aquilo que nós encarnamos, ele não se coaduna com o chão no qual nós pisamos. As nossas hipocrisias são tais que nós aceitamos conviver com essa discrepância. Davi, de um lado, está dizendo, ama a Deus, serve a Deus, teme a Deus, anda conforme o coração de Deus, e no mesmo momento ele está dizendo, mas pegue aqueles 2 sujeitos, que não valem nada, aquelas 2 almas cebosas, e mate. Você tem isso, meu irmão, na sua vida? Você não tem não, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas eu tenho. Ah, quanto desencontro, quanto discurso que não se sustenta, quanta fala que é só conversa fiada, quantas crenças que são só ideologias, mas não se materializam, não ganham concretude, não cimentam um asfalto sobre o qual a gente vai pisar. Parece que o nosso caminho é feito de lama, a gente vai pisando e afundando, porque a gente não consegue tornar verdade as nossas crenças. Isso aconteceu com Davi, isso acontece comigo, e quem sabe, isso talvez aconteça até com você, uma existência contraditória. Por isso que Jesus diz, seja a tua palavra sim, sim,
Não, não. Não vai para além disso. Que a boca seja o resultado daquilo que se concretiza como obra da existência, para que não haja dicotomia no discurso. O que mais nós vemos na igreja, não é isso? Não é um discurso que não cabe dentro da prática? O que nós mais vemos dentro de congregações, não é isso? Não é um coração rancoroso, não é um coração vingativo, não é um coração desejoso de fazer encontro de contas, não é um coração mesquinho, não é um coração que por vezes não tem a percepção dos fatos por inteiro, mas já traça uma sentença e já faz um juízo do outro. Como nós estamos distantes do Evangelho, como nós ainda estamos cheios de maledicência e de malícia, como estava Davi no dia da sua morte, cheio de esqueletos pendurados no armário, com um discurso que não se sustentou nem por 5 minutos, porque por um lado ele chamava a presença de Deus e a sua lei, e pelo outro ele chamava a presença de Satanás e os seus desígnios. Segunda coisa que o texto nos ensina é que existe a necessidade de realizar acertos, faz com que esqueletos sejam guardados no armário da alma. Veja aí, nos versos 5 e 6. Sabes muito bem tudo aquilo quanto Joabe, filho de Zerua, tramou e praticou contra a minha pessoa, que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jete. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Verso 6. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz à sepultura. Olha, façam um acerto com eles, não deixe que as coisas passem. E é essa necessidade de fazer o acerto, aquilo que produz na nossa alma um ossuário, um depósito de esqueletos, contra os quais em algum momento nós vamos querer que haja vingança. E essa vingança não nos deixa nem na hora da morte. E aqui eu me lembrei de uma história, o sujeito estava agonizando no hospital, nas últimas, aí a família chamou o padre para dar a extrema-unção. E aí ele, já vendo tudo embaçado, e o padre disse: meu filho, você está me vendo? Ele disse: não, mas está me ouvindo? Se estou. Então diga assim comigo: eu rejeito a Satanás e a todas as suas obras. Aí ele disse: padre, não é uma hora boa para fazer inimigo. Mas Davi, na hora da sua morte, nos últimos instantes, disse: olha, Salomão, mata essa gente, porque eu quero fazer um acerto com eles. Esse desejo de acerto é o que faz com que surjam os fantasmas dentro de nós. Você está com vontade de fazer acerto com muita gente? Você tem muita pendência com os outros? Ou quem sabe você é o esqueleto pendurado no armário de alguém, porque você não tomou a iniciativa de procurar, de se render, de consertar, de tomar a iniciativa, de pedir perdão, mas você traz sua oferta todo domingo, deposita no gasofilácio. Quando Jesus disse: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não traga nenhuma oferta não, vá primeiro se reconciliar com ele, não vá fazer nenhum ministério não, não vá para reunião de oração não, não vá para vigília não, não vá ler a Bíblia não, não vá fazer evangelismo não. Você tem alguma coisa? Tem, então vá acertar com ele primeiro, porque se você não ama seu irmão a quem você vê, como você pode dizer que me ama sem me enxergar? Olha como o evangelho é prático. E a gente vai vivendo com esqueletos depositados, enterrados em nós. Tem gente que é um cemitério. Se o médico tirar uma ultrassonografia, vai ter aquelas plaquinhas dos defuntos enterrados. Está lá: fulano de tal, morto no dia tal, foi o dia que você matou ele, morto no dia tal, por essa circunstância aqui, porque me roubou, porque me traiu, que falou mal de mim, que questionou a minha idoneidade,
porque me deixou no momento de apuro, porque não correspondeu às minhas expectativas. Aí está lá a lápide, o nome e a data que você matou ele. Meu irmão, o nome disso é assassinato. Jesus disse que se nós odiarmos uma pessoa, nós já matamos ela. É o pecado subjetivo, que vai para muito além da lei. A gente já assassinou muita gente. Tem muita gente que está enterrada. Se houvesse uma escavação, viesse uma draga e levantasse a terra que está no nosso coração, ia aparecer muito osso. De gente que nós guardamos com o desejo de que a vida fizesse o acerto. De casos que foram encerrados, o martelo bateu e disse, caso encerrado, mas você disse, não, para mim está aberto. Eu vou contratar um advogado para reabrir, porque eu quero levar esse negócio para outra instância. E assim estava Davi. O verso 6 diz, agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz à sepultura. Ou seja, os seus inimigos já estavam também velhos. É gente que caminhou no chão da existência. Às vezes é gente que não tem mais força nem de conversar com você, nem de reagir a uma ofensa, nem de tomar uma atitude, mas você quer que haja o acerto. Você quer que haja um encontro de contas, você se sentir vingado. Que aí você acha que você vai deitar e vai dormir em paz. Engano! Engano, a vingança nunca produz pacificação. Só o perdão é quem liberta. Por isso que ele está na oração do Pai Nosso. É para você dizer todo dia, perdoa, Senhor, as minhas ofensas, porque eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Está ali todo dia, para você não esquecer que isso gera entulho, gera sujeira, e isso vai tapando os poros da sua alma e você não respira mais. Tem gente que não sabe por que sente tanto peso, tanta opressão, vai no médico, faz todos os exames, faz cintilografia cardíaca, faz tudo, e eu tenho um elefante em cima de mim. O que é isso? É esqueleto que você guardou no coração, é um bocado de gente que você sepultou, é o cemitério que você carrega, e é por isso que você está desse jeito, que nem na hora da morte você talvez consiga se libertar e perdoar, como não conseguiu Davi, o grande rei de Israel. Em terceiro lugar, a história nos ensina que nós somos sempre indulgentes com quem se alinha aos nossos interesses e implacáveis com quem nos contraria. Veja aí o verso 7. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. No meio da desgraceira, no meio das sentenças de morte, no meio do desafio de que o filho se tornasse um assassino, no meio da perplexidade de dizer que não deixe ninguém descer em paz na sepultura, mesmo sendo já um homem velho de cabeça branca. Agora, teve gente que fez o que eu queria. Teve gente que se aliou aos meus propósitos. Teve gente que fechou comigo. Teve gente que me foi útil. E aí, entre eles, ele disse, pegue os filhos de Barzilai e bote na sua mesa, porque essa moçada, ela fez aquilo que eu esperava. Eles cumpriram as minhas expectativas. É gente que nunca me confrontou, que nunca me desagradou, nunca me decepcionou. E, portanto, você vai botar esse pessoal na mesa, porque eles serviram aos meus propósitos. Você é assim, meu irmão? Você é indulgente com aqueles que se alinham com os seus desejos e você é implacável com quem lhe contraria? Quem sabe com quem lhe decepcionou? Quem sabe com quem lhe confrontou? Quem sabe com quem lhe traiu? Quem lhe passou a perna? Quem lhe deixou para trás? Quem agiu com malícia e lhe deu um lobby, quem lhe desprezou, quem fez pouco caso de você. E aí nós vamos escolhendo aqueles que devem ficar próximos a nós pelas nossas conveniências, pelos nossos interesses. Como tem gente que não consegue ter ninguém do lado que lhe contrarie, não consegue caminhar com a divergência, com o diferente, com uma opinião contrária, com um que pensa de outra forma, não consegue, ele quer só viver com aquela unanimidade burra que diz amém, aleluia, que bom.
né? E pastor, então, tem esse problema grave, porque pastor só quer caminhar com quem balança a cabeça para ele e diz: eu concordo com tudo, amém. E o senhor é uma bênção, pastor, o senhor é um ungido, o homem de Deus. Se tiver alguém que não pensa como ele dá um jeito de jogar no lixo, ou então coloca o cara na geladeira, que aí ele sai por iniciativa própria, né? A gente vai caminhando sempre com quem se amolda aos nossos interesses, mas é esse mesmo Davi, é esse mesmo aqui, que no Salmo 23 diz: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. É esse Davi aqui. Veja como o discurso dele não se sustentou. Sim, porque não se sustenta mesmo. Nós somos feitos dessa matéria de contradição, de ambiguidade, de ambivalência. Nós somos assim. Deus sabe quem nós somos, Deus nos perdoa, Deus nos aceita, mas Deus nos desafia a ser melhores. O tempo tem que melhorar você, meu irmão. As lutas têm que ter melhorado você, as quedas têm que ter melhorado você, as traições têm que ter feito de você uma pessoa melhor. Porque se você foi traído, se tornou uma pessoa pior, a traição não serviu para nada, você não entendeu nada e você não aprendeu nada. O empresário que quebrou, ele tem que ser um empresário melhor. O pai que perdeu um filho e sepultou ele, tem que ser uma pessoa melhor. A pessoa que foi desprezada por pai e mãe, tem que ser melhor. A mulher que foi estuprada, tem que ser melhor. Ah, isso é fácil? Não é fácil não, isso é dificílimo. Mas é isso que vai salvar você da autocomiseração, da autoindulgência, da piedade, da mágoa culposa que mata, do rancor que contamina o ser, do ódio que vai entupir o seu coração. Está Davi aqui: prepara, Senhor, uma mesa, bota os meus adversários sentados comigo. Sim, isso aqui ideologicamente é o mais desejável. Faça uma mesa e chame os inimigos para comer com você, para se sentar e se reconciliar. Traga os esqueletos, não para você sentenciá-los à morte, mas bote quem você sepultou sentado na mesa e coma com ele, e parta o pão com ele, para que a sua fé se torne alguma coisa. Porque Santa Ceia é isso, é cear com o seu inimigo. É sim o corpo do Senhor, representa o sangue de Cristo, é cruz e é libertação do pecado, sim, tudo isso, mas também se desdobra em outras coisas. E nós precisamos entender. E por isso Paulo diz aos Coríntios: há muita gente que não entendeu isso e morreu com esqueletos, com ossuário no coração, porque a gente é assim, a gente gosta de quem se amolda aos nossos desejos, e a gente refuta, a gente empurra para longe, ou a gente coloca na nossa lista de acertos que a vida tem que fazer, muitas vezes aquele que nos confronta, que nos questiona e que nos decepciona, porque há decepções que são necessárias na vida. Em último lugar, o texto de 1 Reis sobre Davi nos ensina que a vingança é algo tão devastador que pode produzir uma herança para quem nada tinha a ver com a questão. Veja aí os versos 8 e 9. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Manaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti mediante juramento, em o nome do Senhor, que não me vingaria matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune. Sensato como és, saberás como tratá-lo, para o fazer descer ao Sheol com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Isso era Davi. Ainda deu uma levantada na bola de Salomão, né? Disse: ó, você é um cara sensato, você é um cara esperto. Você é um cara que eu tenho certeza que eu vou deixar essa tarefa para você e você vai realizá-la. Você já terceirizou o mal na sua vida, meu irmão? Você, como não podia alcançar a pessoa, você terceirizou o mal, jogou para um outro que podia pegar ela. Ou você já herdou uma herança maldita dessa que herdou Salomão? Que fez um juramento na morte do pai e depois teve que matar gente que não tinha nada a ver com ele, que não tinha feito mal a ele, que talvez ele não sabia nem direito quem era, não tinha nem visto a face, por 5 vezes.
Às vezes, a gente terceiriza o ódio. Diz que a vingança é uma coisa tão destrutiva que ela passa de pai para filho. É a vingança hereditária. A gente vai herdando o ódio de jeito que a gente nunca viu. Às vezes, famílias que herdaram ódios de parentes que nunca sequer viram nenhuma foto. Mas quando fala no nome do vovô, da vovó, do titio, do meu primo, não sei das coisas, esse é um desgraçado, esse é um miserável, porque ele jogou uma pedra no telhado da casa da minha avó, quebrou o vidro e aí ficou amaldiçoado pro resto da vida. Você não sabe nem quem é. Mas você já nasceu odiando, porque na sua família se estabeleceu aquela maldição de Caim sobre o cara. Ele tem uma marca, ele vai carregar aquela desgraça a vida toda. E aí você se tornou fiel depositário das mágoas, das amarguras, dos ódios dos outros. E você carrega isso dentro de você, não sabe nem por quê. Você nunca nem procurou a pessoa para ouvir a versão dela. Você só tem a versão de quem lhe contou a história. E como a gente sabe, toda a história tem 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira. Você herdou, meu irmão, mágoas. Você herdou ossos. Seu pai desenterrou o ossuário e jogou dentro do seu depósito. Pendurou os esqueletos que eram deles no seu armário. E aí agora você caminha com esse fardo na vida. Com essa necessidade de, quem sabe, achar uma forma de fazer o acerto para vingar o outro. Que foi o que Davi deu para Salomão. Eu não posso mais fazer, que eu já estou velho. E esse daqui eu não posso nem matar, porque eu disse que não ia matar. Mas você pode. Você pode matar. E às vezes a gente faz isso, a gente até jura para o outro que não vai fazer, mas acha um jeito de que outro faça. E a gente ainda se vangloria disso, diz assim, eu nunca fiz nada contra ele, mas que eu armei uma arapuca para ele cair, eu armei. Eu não fiz, não estava lá meu dedo, eu não puxei o gatilho, mas eu dei a ordem. Ou eu achei quem fizesse, porque tem gente que se presta a isso. Tem gente que se presta para fazer a vingança do outro. O Lenine tem uma música que eu gosto muito, que ele fala sobre o matador, né? O matador que ele disse, ele só precisa mostrar a foto. E diz assim, alma cebosa é mais barato. Né? Então, o matador não tem sentimento, e a gente às vezes se torna matador. Não mata de forma concreta, mas mata no coração, mata boicotando, mata cerceando, mata escanteando, mata denegrindo a pessoa. Você herdou isso, meu irmão? Tem esses esqueletos pendurados no seu armário, de uma coisa que nem sua era, de gente que talvez você não sabe nem qual foi a história, mas é uma tradição familiar odiar aquela pessoa, e aí você odeia. E aí você trouxe uma amargura terceirizada, e aqui no caso, inclusive, é uma coisa desproporcional, porque Davi mandou matar um cara que amaldiçoou ele. Aliás, se você for ler o texto, você lê o texto dessa passagem na Bíblia, o cara está amaldiçoando ele, aí tem um comandante de Davi que diz, vamos matar esse infeliz? Ele diz, não mata não, porque ele está me amaldiçoando, mas ele está me amaldiçoando da parte do Senhor. Porque eu já matei muita gente, já derramei. O que ele está dizendo é da parte de Deus. Davi diz isso no texto. Mas aquele esqueleto ficou pendurado no armário, ele nunca se esqueceu. E aí ele deu um perdão que não perdoa, né? Eu não vou matar você não, mas quando eu for morrer, Salomão faz o acerto. Você já perdoou sem perdoar? Perdoou porque era conveniente, perdoou porque era politicamente correto, ou talvez você perdoou porque trazia algum benefício. Aí você fez aquele acerto de verniz, fez aquela pintura meia sola, fez aquele acordo meia boca, deu aquele abraço que não teve nenhum significado, apertou a mão sem ser coisa de homem, olhando no olho, porque naquela circunstância aquilo lhe servia muito bem, mas depois deixou de lhe servir. E quem sabe, você perdoou sem perdoar. E aí você mesmo não vai ser o agente da sentença, mas você vai permitir que outro, quem sabe, faça isso no seu lugar. Eu queria concluir lendo para você o verso 10 desse capítulo 2, que diz assim, então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Eu acho curioso o versículo, porque
Depois dessa ordem que Davi deu, não tem como repousar. Não tem. Ninguém que tenha um sentimento desse repousa. Ninguém que tenha um sentimento desse dorme bem. Ninguém que pendurou esqueleto no armário da vida pode deitar e ter um sono tranquilo, porque os fantasmas assombram. E aquilo vai se tornando algo na vida insuportável. Não tem como você repousar numa situação como essa. E como tem gente que não sabe de onde vêm os seus desencontros, os seus desacertos, os seus desafortúnios. Não sabe de onde vem. Mas é só olhar para dentro, para as lápides que tem aí no cemitério da sua alma, e a incontável quantidade de gente que você sepultou. É só olhar para dentro, que você vai entender o porquê de tanto desassombro, de tanta ansiedade, de tanta agonia, de tanta falta de paz. Está aí dentro de você, olhe para dentro, não olhe para fora não. Não procure nada fora de você. Sempre que algo lhe incomodar, creia, está dentro de você. Não está do lado de fora. Apenas o lado de fora é a reverberação do que se processa do lado de dentro. Ontem eu ouvi uma história que me chamou a atenção, porque ela é verídica, né? O Papa Francisco está fazendo uma visita à Colômbia. E a Colômbia é um país que ficou estigmatizado, né? Sobretudo aí por causa do final da segunda metade do século XX, ali com o Pablo Escobar, com aquele negócio todo do tráfico e o cartel, e uma cidade que ficou muito estigmatizada, né, como um lugar de morte, de acerto, né, muita gente assassinada, bomba, a desgraceira toda que se fez ali por conta da cocaína, dos entorpecentes, e aquilo envolveu a sociedade inteira, e se criou no inconsciente coletivo esse desejo da vingança, do acerto, do encontro de contas, da justiça, né? Aquilo mexe com uma geração inteira. Aquilo fica impregnado nas pessoas, não é? Aquilo é uma energia pairando sobre a cabeça. Se tivesse uma visão espiritual, você ia ver como algo assim, um bloco de concreto, uma coisa que é mensurável. E aí o Papa está visitando a Colômbia, e ele se encontrou com algumas pessoas, e uma dessas pessoas que ele se encontrou, uma mulher já velha, idosa, pobre, contou para ele a seguinte história, que nessas lutas, nessas guerras que houveram por conta do narcotráfico, os exércitos, né, dos traficantes com os exércitos locais e tudo mais, o seu filho participou dessa guerra, e nessa guerra ele foi aprisionado, foi ferido, foi torturado e foi assassinado. E aí, no meio dessa rebelião, certo dia, chega um sujeito, bate na porta da sua casa, todo ensanguentado, ela abre e ele pede socorro, está ferido, ela manda ele entrar, e aí começa a tratar ali, a prestar os primeiros socorros e tal, bota curativos e bota o rapaz no quarto que era do filho. E aí quando o rapaz no quarto que era do filho vê as fotos, vê que era ele quem tinha matado aquele moço. E aí ele não suportou, chamou a mulher e disse: esse é seu filho? Ela disse: é, meu filho foi assassinado, foi torturado pela guerrilha e foi assassinado. Ele disse: eu sei, fui eu que matei ele. E aí, de uma forma surpreendente, inusitada, inesperada, improvável, essa mulher não só continuou tratando desse homem até que ele se curou e pôde ir embora, como jamais o denunciou. E só contou essa história ontem ao Papa. E aí você vê que existe sempre a opção de você não pendurar um esqueleto no armário. Porque talvez a coisa mais óbvia de se fazer era, enquanto o sujeito está ali debilitado, sem poder sequer sair da cama, chamar a polícia e entregar o cara. Ou fazer melhor, chamar o irmão, o primo, o tio, o pai, dizer: foi esse aí, mata ele,
Mata e joga no canal ali, esse infeliz. Sim, era isso que eu faria, talvez. Esse foi o primeiro pensamento que me ocorreu se tivessem matado Gabriela. Mas essa mulher carrega o Espírito de Jesus. Essa mulher está encharcada do Evangelho. Talvez ela não seja nem uma frequentadora de igreja, talvez ela não seja nem uma leitora assídua das Escrituras, mas a verdade já está no coração. O Evangelho já construiu nela, já pavimentou uma estrada de paz, e ela não estava mais disposta a sepultar ninguém. Depois que sepultou o filho, não queria mais enterrar ninguém. E tratou e liberou o rapaz, e nunca o denunciou, e jamais falou sobre o assunto, até que conversou com o Papa. O meu desejo, meu irmão, essa manhã, é que você não enterre ninguém no seu coração. O meu desejo essa manhã é que, se você tem ossos depositados aí, se você tem lápides na sua alma com nome de pessoas e datas, acabe com isso. Faça hoje uma exumação desses defuntos, não no sentido de que a vida lhe dê a chance de fazer o acerto, mas no sentido de zerar a conta, porque a sua conta um dia foi zerada. E você perdoa não é porque você é bom, você perdoa porque você foi perdoado. E perdoar não é esquecer. Diz o pensador, perdoar é lembrar sem ressentimento. E você pode fazer isso porque quando há essa disposição de fazer coisas que são insuperáveis e impensáveis para nós, o Espírito de Deus nos abraça, nos acolhe, nos fortalece e nos dá a capacidade de fazer aquilo que nós mesmos seríamos incapazes de promover. Nós vamos ter um momento de oração e de adoração, e eu queria lhe desafiar a fazer aí um inventário, a você olhar para dentro hoje, e quem sabe pegar um pé de cabra e abrir os caixões que estão aí dentro do seu ser, chamar para fora os mortos que você matou, quem sabe até alguns que você recebeu de forma herdada, e você perdoar, e você sair daqui hoje livre, leve e solto para a vida, no nome de Jesus. Amém.